Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Hoje é segunda-feira, 19 de agosto, e normalmente a gente grava o programa no final na sexta, na quinta, na sexta-feira, para ir no ar no final de semana, mas essa semana não foi possível aí por diversas razões, né? O cinegrafista estava no médico, eu estava em Brasília, e aí calhou da gente gravar hoje, e hoje apresentado por mim e pelo Márcio, né? Então um cumprimento pessoal aí, Márcio. Bom dia, boa tarde, boa noite, grande abraço. Então de certa forma, ter deixado para gravar na segunda-feira até acabou sendo útil, porque a gente pode falar do assunto do fim de semana, né? E que assunto, viu, Cláudio? Eu acho que deve ter umas 45 mil mensagens no meu celular, cara. Eu não consegui ler tudo, pra você ter ideia. Eu gostaria muito que quando o sindicato colocasse um texto, alguma coisa, as pessoas compartilhassem da forma como compartilha quando vê essas maluquices, né? Mas enfim. Nós vamos falar um pouco. Eu estive em Brasília semana passada, né? Então é importante falar disso. Fui lá no Senado e tal. E falar sobre o bendito comunicado 332. Afinal de contas, o 153 vai acabar ou não vai acabar? Né? Aí responder aí algumas perguntas, né? Vamos lá? Vamos lá. O que você traz de novidade do Senado Federal? Como é que está o ânimo lá? Como é que está o clima de reforma da Previdência? Então, eu estive em Brasília essa semana, né, porque acabou o recesso, passou já a eleição do sindicato e tal, e a vida segue. E eu estive lá com o vereador Jonas Moura, que é do Rio de Janeiro, né? Inclusive na sexta-feira eu vou para o Rio de Janeiro, que vai ter um evento lá tratando sobre Previdência, que ele está organizando para mobilizar os guardas de lá. Eu pretendo estar lá até para ajudar, né? Porque essa luta ela é grande. Mas nós estivemos lá reunidos com um senador do Rio de Janeiro, chamado Harold de Oliveira. Né? O nome dele é esse mesmo. E ele é do PSD, que inclusive foi o partido que na Câmara foi o que foi mais um dos, junto com o Podemos, a gente tem que reconhecer, foram os dois partidos que mais foram proativos na tentativa, enfim, de incluir a gente já na Câmara, né? Só que como não colocaram os municípios na reforma e deixou para o Senado. Nós estivemos lá para conversar com o senador para que ele apresente uma emenda, né, alterando aquele parágrafo 4b lá no sentido de que quando os municípios forem regulamentar, que seja possível criar regras diferentes para as guardas municipais. Ele foi muito solícito, se dispôs a apresentar a emenda, nós já encaminhamos, ele vai apresentar. Mas conversando, qual a percepção que eu tive lá, Márcio? Do que vai realmente acontecer, da onde vai ter a discussão. É de que a tendência é o Senado aprovar a PEC 06 do jeito que ela veio da Câmara, para que não tenha necessidade de retornar para a Câmara. E estes assuntos, que é basicamente a inclusão de estados e municípios e mais uma discussão ou outra aí de categoria, eles serem tratados no que eles estão chamando lá de PEC paralela. Então, de ter uma PEC específica para discutir a previdência dos estados e municípios, né? Então, assim, foi essa percepção que eu tive de lá. Isso também foi no primeiro momento. A Comissão de Constituição e Justiça ainda nem começou a gente teve uma reunião só. Amanhã, terça-feira, vai ter uma audiência pública, né, que vai tratar da área de segurança. O Evandro está em Brasília, mais o VEC, que é diretor da federação, o pessoal está lá acompanhando. Eu vou ficar essa semana por aqui, enfim, na sexta-feira vou para o Rio lá acompanhar essa discussão lá no Rio também, que é importante. E depois retorno para Brasília, devo ficar lá umas duas semanas nessa... Eu vi a agenda do Senado nessa semana no Instagram da Simone Tebet. Eu sigo ela no Instagram, né? E ela colocou lá essas discussões que tem uma semana inteira, terça, quarta e quinta praticamente, né? Eu vi da Simone Tebet, que inclusive é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, assim, tá nessa... Não, é mais difícil você entrar no Senado do que você debater realmente lá com os senadores, né? Eu acompanhei uma audiência pública que teve lá no Senado
tratando da Previdência, tinha uns especialistas lá falando sobre isso, e uma coisa que eles falam sobre essa coisa de economia de 1 bilhão, tem um nome, eu não vou lembrar o nome agora, mas que poderia economizar os especialistas estavam lá defendiam que não tem que ter reforma da Previdência. E uma das razões é que tem um negócio que é assim, os bancos, cara, eles são obrigados o dinheiro que ele não empresta para os clientes e tal, que não coloca para girar na economia, ele tem que mandar esse dinheiro para circular na economia. Né? Isso, o que ele não põe para circular na economia, ele tem que mandar para o Banco Central, ele tem que depositar no Banco Central. Só que o Banco Central paga juros por isso. Então, esses juros dá 1 bilhão lá, dá 1 trilhão nos 10 anos, né? Se só parasse de pagar esses juros aí, que o Banco Central paga, para ficar cuidando do dinheiro dos bancos privados, daria para bater a reforma da Previdência. Esse é um pouco o argumento Mas você vê que é absurdo, quer dizer que o banco ganha de qualquer jeito. Porque você não empresta para você pagar os juros, o governo paga os juros do dinheiro dele. É um negócio assim, cara. Você vai aprendendo mais sobre o assunto, você vai ficando mais maluco, cara. Aí tem mais incomodado. A Constituição tem o tributo que chama Imposto sobre Grandes Fortunas, né? Que só precisa de uma regulamentação também para ser taxado. Até hoje, de 88 para cá, nunca foi discutido isso aí. Né? Nunca foi regulamentado. Uma outra coisa, eu estive lá no gabinete do deputado Alexandre Leite, porque está sendo discutido lá uma lei sobre porte de arma, que vai mexer no Estatuto do Desarmamento, né? Então fui lá para pedir uma audiência para a gente tratar de como as guardas vão ser inseridas nisso aí. Esse deputado Alexandre Leite, inclusive, ele é aqui de São Paulo, ele é filho do Milton Leite, que é vereador aqui da capital e tal, né? Eu conversei lá no gabinete dele e, assim, já era na quinta-feira à noite, né? Então o Congresso vira um deserto quinta-feira à noite, né? Um negócio impressionante. E aí o Evandro deve estar indo lá conversar com eles também para ver essa tarefa também. Então, com todas essas coisas grandes, né, para tocar, que tem muito impacto na nossa vida como trabalhador, que é a função do sindicato, retornei para cá, cheguei em casa na sexta-feira, cara, quase meia-noite, né? E aí do sábado até hoje de manhã, então, que é o nosso segundo assunto por conta do bendito comunicado 332. Então, o bendito do comunicado 332, né? Aí começa a aparecer especialista, todo mundo, e assim, eu acho que a gente tem que analisar o que aconteceu por diversos aspectos, ok? E o que de fato é. Então, vamos primeiro no que de fato... Na segunda-feira, alguém falou para mim que o 153 ia para um 56 e tal, né? Ia migrar, né? Isso. Aí eu entrei em contato com o secretário e perguntei. O 153 vai... vou até pegar aqui, bem... Conversa, né? Bem, só para não falar bobagem, né? Mas eu perguntei. Me perguntaram se o 53 vai... Se o 53 vai acabar, porque alguém tinha me perguntado, o 53 vai acabar? Não sabendo disso não, né? Aí eu entrei em contato com o secretário e perguntei isso, e ele me respondeu taxativamente, o nosso número continua 153, né? Falei, ok, né? Mas eu insisti, né? Me perguntaram se ia acabar, como eu nunca ouvi falar disso, eu achei melhor perguntar. Aí ele me explicou que o atendimento será na central 156, mas quem for ligar para a guarda liga 153, ok? Ok, beleza, né? E que os atendentes lá serão supervisionados pelos guardas. Foi isso que ele me falou. Aí, tá bom, né? Nada demais, é uma medida administrativa, não interfere naquilo que é uma outra coisa que eu acho que desse aspecto a gente tem que dizer. O que é tarefa do sindicato, o que é tarefa institucional, mas tranquilo. Aí quando chega no sábado, né, todo mundo mandando esse comunicado 332 aí e tal, e realmente aí... Teses de especialistas, né? Isso, mas aí o primeiro aspecto,
né, que as pessoas têm muita razão de reclamar, é que o comunicado, primeiro, qual a razão? O comunicado ali basicamente está dizendo o seguinte, olha, entre segunda e terça-feira o sistema vai ficar inoperante porque vai migrar de um sistema para o outro. Isso. Se era só isso, para que soltar o comunicado sexta-feira às 18 horas? Essa é a primeira coisa para um negócio que vai acontecer na segunda noite. Né? Não tinha razão prática nenhuma de soltar isso na sexta-feira. Segundo, o texto horrível, confuso. Quem lia o texto, a sensação que tinha é de que realmente ia acabar um 153 e ia passar as chamadas a ser por um 156. Aí forjaram foto, fizeram montagem. Isso, montagem de viatura escrito um 156, já começa a virar, aliás, tá uma coisa na guarda das pessoas ficar fazendo meme, criando... Eu já fui vítima disso também, né? A gente sabe quem mas assim, as pessoas não têm coragem de assumir, mas quem compartilha acaba por vezes tendo que responder por conta disso. Mas de qualquer maneira, tem que dizer que realmente o comunicado era horrível, confuso e abre brecha para espertalhão, para gente ingênua, para as pessoas ter a suposição que quiser de lá. E esse é um aspecto que tem que considerar. Soltar uma coisa à noite e não tem ninguém para responder por ela no final de semana. Soltar na sexta-feira à noite e não tem ninguém para responder por ela no final de semana. Aí fica, inclusive, fica uma tarefa para nós, do sindicato, como se fosse culpa nossa, como se o comunicado fosse nosso. Né? Mas isso eu quero falar por último, aí, do que é tarefa do sindicato e do que não é, né? Dessas coisas. Então vamos lá. Aí tem esse aspecto. O outro aspecto é das próprias pessoas, e aí até um conselho para os colegas. Assim, ó, não adianta ficar sofrendo no fim de semana, estragando o seu fim de semana. Às vezes o cara conseguiu uma folga com muita luta, com muito custo, o cara conseguiu uma folga e passa o fim de semana inteiro num sofrimento danado por uma coisa, primeiro, que não está muito clara. Segundo, que não vai conseguir mudar até segunda-feira. Então, se é para sofrer, deixa para sofrer a partir do momento que dá para fazer alguma coisa. Né? Porque foi domingo, eu recebi mais um caminhão de mensagens. Né? Eu até entendo as pessoas, a angústia e tal, eu só acho desnecessária no final de semana isso, porque não ia mudar nada no final de semana. Não tinha nem com quem falar. E aí, isso fora, né, dos espertalhões que se aproveitam, das especialistas, dos especialistas expõe, né? Especialista em porcaria nenhuma. Especialista com I mesmo. Não estudou nada, não tem experiência profissional nem experiência acadêmica de fato. E vira especialista, as pessoas chamam de especialista porque ele disse que é especialista. Né? E aí vai. Mas enfim. O que importa mesmo é discutir como as coisas devem ser corretamente feitas. E aí eu quero entrar num outro aspecto, que é para quem eu quero falar mesmo nesse vídeo, que é para quem está no nível 4 da carreira. Isso aí é uma vergonha. Realmente é uma vergonha o que acontece. Porque nós temos na guarda 50, aposentaram 2 esse fim de semana, né? Nós temos 56 pessoas no nível 4 da carreira. São 56 pessoas. IA e IS. IA e IS, que estão no topo da carreira. E agiram no final de semana igual o terceira classe, o segunda classe, o CE agiu. Né? Quem está no topo da carreira é para dar resposta, não é para fazer pergunta. Sim. Né? Quem tem que fazer pergunta é o pessoal do nível 1, do nível 2, ok. Eu entendo isso, a angústia, o cara que está na... Agora, quem está no topo da carreira tem que produzir resposta. Até porque está mais perto da gestão, né, Cláudio? Não, ele é gestão, ele faz parte da gestão, ele está no nível de comando, não é? O nosso nível não é operacional, supervisão operacional, gestão e comando. Sim. Quem está no nível 4 é nível de comando. O comando não é só a comandante. O comando é todo mundo que está no nível 4. E o pessoal age como se fosse aí perguntando o que o sindicato vai fazer. Mas o que você vai fazer? Porque você é responsável por produzir esse tipo de resposta. E não cobrar do sindicato que o sindicato vai fazer o que você deveria ter feito. Quem produziu aquele comunicado?
da minha ótica, tem que ter sido alguém do nível 4. Não foi um CE que escreveu o comunicado. Né? Ou se foi, ele tinha que ter sido supervisionado por alguém que tem que ver qual é o impacto disso. Se isso for publicado, o que vai acontecer na vida das pessoas isso? Sabe? Alguém tem que fazer isso. Né? E as pessoas ficaram agindo como se assim... cara do nível 4, quem está no nível 4, não é para ficar abordando gente na porta do comando. Né? Fazendo abordagem. Isso daí o CE faz, o CD faz, o subinspetor faz. Não é o inspetor superintendente a fazer isso. O inspetor superintendente é para pensar, é para planejar, é para elaborar, é para escrever, é para desenvolver tese, é para se comunicar, é para responder pela comunicação da instituição, é para isso que serve. Porque se ele tem tempo para fazer esse tipo de trabalho operacional na porta lá do comando, é porque a Guarda Civil está resolvida, né? A gente não tem problema de unidade despejada, não tem problema de unidade com escorpião, a gente não tem problema de atividade física, não tem problema de nada. A pessoa que está no nível 4 ficar fiscalizando tarjeta, tem 1.800 CD e subinspetor para fiscalizar tarjeta, não tem que ser um inspetor superintendente a fazer isso, enfim, é uma maluquice. Mas, hoje pela manhã, porque não ia adiantar nada no final de semana, né, eu entrei em contato com a comandante, e ela entendeu realmente que o comunicado estava confuso. Né? Eu sugeri que fizesse um comunicado esclarecendo o que de fato ia acontecer. Aí emitiram primeiro o comunicado 336, que foi cancelando o comunicado 332. Isso, tornou nulo o comunicado 332. E em seguida emitiram o comunicado 337. Que é dizendo lá, na verdade ele está dizendo textualmente que 153 não vai acabar, que 153 não vai acabar e que vai ficar inoperante lá para poder migrar o sistema. Inclusive, e deram lá uns telefones para onde ligar, né, e tal. Esse final de semana, algum colega até me falou assim, o sindicato tem que ir no plantão judiciário, entrar com mandado de segurança e pedir uma tutela de urgência para cancelar esse negócio até segunda-feira, né? Baseado na Lei 13022 que fala sobre 153. Então vamos lá. A 13022 realmente fala do 153, só que ela não obriga a prefeitura a contratar um 153. Ela diz que a Anatel tem que disponibilizar a obrigação que ela cria, é para a Anatel, não para a prefeitura. Então as pessoas confundem as coisas. O texto que está escrito na 13022 não obriga nenhuma prefeitura a ter um 153, porque tem prefeitura que não tem nem guarda. Quanto mais tem um 153. Né? Então, e outra, entrar com pedido, olha só, você chegar lá no Tribunal de Justiça, pegar o juiz de plantão e entrar com um pedido assim, olha, anula esse comunicado aqui. Né? O juiz vai ler aquilo e vai falar assim, meu, o que esses camaradas querem uma hora dessa aqui, né? Um comunicado que só vai produzir efeito na segunda-feira à noite. O juiz vai simplesmente despachar. Entra com esse pedido na segunda-feira de manhã. Não, e que o comunicado realmente não dizia nada coerente. Não dava para dizer pelo comunicado ali que estava extinguindo um 153. E nem que não estava. Né? Essa é a verdade. O negócio é que as pessoas suporam, não sei qual é a palavra, né? Fizeram a suposição de que estava acabando, e isso foi um furdunço, mas assim, a maior parte da responsabilidade disso é de quem emitiu o comunicado, não das pessoas em si. Eu entendo isso, eu acho que as pessoas não precisavam entrar nessa coisa toda, nessa angústia toda e passar o fim de semana sofrendo por uma coisa que... Eu acho má fé nisso, as pessoas que se aproveitam do problema de redação do comunicado para explorar o lado negativo e fazer aquele que se chama de arauto do caos. E assim, principalmente, aquele camarada que não tem o que fazer, que pega uma foto de uma viatura, vai lá, monta um 56 na foto e sai soltando isso na rede social. Entendeu? Quem criou é muita má fé. O colega que compartilhou isso, não sei se por inocência, mas também deveria analisar as coisas antes de compartilhar. O que é a sua fonte? Você recebeu de quem isso aí? É seguro você compartilhar? Né? Porque, isso eu entendo como uma fé, sabe? Porque quem criou essa imagem, criou a historinha de que estava acabando. Então, e aí vamos para um outro aspecto. O que é a função do sindicato e o que é a função da instituição? Isso precisa ficar claro, porque às vezes realmente se confunde e a gente acaba fazendo, por vezes, a parte que é do outro.
a tarefa de um sindicato, de qualquer sindicato, não é proteger a empresa, é proteger o empregado, né? Então, a tarefa do sindicato é cuidar, é zelar, lutar, enfim, pelo trabalhador. Então, nesse caso do 153, 156, quem tem que zelar pela manutenção do número, pela prestação do serviço, é a instituição, não é o sindicato. O que o sindicato vai fazer, tem que cobrar quais são as condições que serão dadas para os guardas desenvolver o trabalho, para o indivíduo desenvolver o trabalho, né? Ele tem um local adequado, é nisso que a gente tem que se focar. E por vezes a gente não consegue se focar nisso porque tem que ficar fazendo uma defesa institucional. Porque eu entendo a lógica das pessoas, o número 153 é importante para a gente, para a nossa identidade, foi uma luta para que se tivesse um número exclusivo, lá atrás não tinha, depois tinha o 1532, quando eu entrei na guarda era 1532, depois de muito tempo que virou um 53 e tal, o 53 nem tem tanto tempo assim, eu não me lembro exatamente em que ano foi, mas tem, e assim, e é uma coisa importante, é para ele funcionar, é uma forma da população se ligar à Guarda Civil, tá tudo assim, essa percepção está correta, mas ela fundamentalmente, quem tem que se importar com ela é a instituição, é a prefeitura, porque quem presta o serviço para a população é a prefeitura, através dos seus agentes. A nossa tarefa é cuidar dos agentes, justamente, dos agentes, e não da prefeitura. E do ponto de vista prático para os agentes, que isso é uma coisa da nossa cultura, que nós ficamos brigando para ter mais trabalho, né? Para ter mais trabalho e tal. Eu entendo isso, a nossa história, dá para ver isso. Mas aí as pessoas confundem. Teve uma pessoa que falou que é um absurdo o sindicato não saber que aquele comunicado ia ser emitido. Está no comunicado 332, 337 agora, né? Uhum. Só esse ano. Imagina, todo comunicado que for, tem que passar pelo crivo do sindicato antes de ser emitido. Não tem sentido. O sindicato não é para gerenciar a guarda. Se for para o sindicato gerenciar a guarda, não precisa ter 46 inspetor, 420 inspetor, 46 IAIS, 420 inspetor ID, não precisa disso, né? Quem tem que gerenciar a guarda são estas pessoas. O que nós vamos fazer é fiscalizar o gerenciamento, se isso está oprimindo os guardas, se está dando condições de trabalho, essa é a nossa tarefa. E às vezes as pessoas confundem isso de achar que é o sindicato, não necessariamente. É claro que a gente acabou indo atrás, tendo que fazer, porque isso de alguma maneira estava influenciando na saúde de quem a gente, porque as pessoas estavam angustiadas e tal, e aí a gente foi atrás. Eu conversei com a comandante, foi trocado os comunicados, ela até uma inconfidência aqui, ela ficou bem chateada porque ela não tinha passado, que também não tinha que passar por ela, porque pelo amor de Deus, alguém para emitir um comunicado tem que revisar tudo também, é o fim do mundo. A equipe então, tem que ser confiável. De repente, quem tinha que revisar isso estava fazendo abordagem na Magalhães. Sabe Deus o que estava fazendo, né? Porque que não viu que esse comunicado estava ruim. Né? Então, é importante entender isso, né? O que é tarefa do sindicato, o que é tarefa da instituição. Inclusive um assunto muito recente, Clóvis, que é assim, e se baixarem as viaturas da Guarda Civil Metropolitana? Essa é a preocupação de quem é, Clóvis? É de quem tem que oferecer o serviço para a sociedade, para o guarda. Assim, se baixarem, eu estou pegando esse exemplo exagerado, mas se baixarem todas as viaturas, ou se faltar uniforme, zerou o uniforme. Não é nem falar de viatura, mas não tem uniforme para ninguém. Quem tem que se preocupar em garantir o uniforme é a instituição, não é quem está no trabalho. Porque assim, no que quem está no trabalho vai ter que se preocupar? Isso vai afetar o meu salário? Se for, aí eu vou brigar. Vai piorar as minhas condições de trabalho? Aí eu vou brigar pelas condições de trabalho. Agora... Vai expor a saúde? Isso, a saúde, isso sim. Agora... que a gente briga? Para o indivíduo não ter que ficar comprando, que quem tem que fornecer é a instituição, porque por vezes a gente substitui a administração, né? Eu já usei esse exemplo umas vezes, que assim, nós precisamos ser mais profissionais, e eu gosto de comparar com um time de futebol profissional. Num time de futebol profissional, o jogador não compra a camisa. Se ele chegar lá no vestiário e não tiver a camisa lá para ele jogar, sabe o que acontece?
Não tem jogo. E pronto. Não tem jogo. Você acha que se o Messi chegar para treinar e não tiver a trave lá para ele treinar, ele treina? Ele volta para o vestiário, vai embora. Não vai lá do outro lado, não tem bola. Ela fala, então eu vou lá na loja e vou comprar uma bola para treinar aqui, para jogar, para ter o jogo. Não vai fazer isso, porque ele é profissional. Quem faz isso é amador. A gente na pelada lá da vila, chega lá no campo não tem bola, nós vamos lá na loja e comprar bola para jogar, porque é amador. E aí tem resultado amador. Se quer resultado profissional, tem que agir como profissional. Se não tem cinturão, né, tem até uma pergunta ali que o menino mandou, que a turma saiu lá da academia sem os cinturões, e saíram fazendo QSA, comprando, e agora ele está cobrando aqui, que prometeram, quem prometeu entregar os cinturões? Até precisa saber para cobrar de quem prometeu. Mas se não entregou o cinturão, beleza. Fica na restrição. Fica lá na unidade, não muda o que no salário? Agora a pessoa fica, não, eu tenho que ir para a rua, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e aí substitui a administração. Né? Faz o que a administração deveria fazer e a administração se desobriga de fazer. Né? Porque se ninguém tivesse comprado o cinturão, eu tenho certeza que os cinturões já teriam chegado. Né? Mas aí o pessoal compra e o pessoal vai dar prioridade para outra coisa, vai ver que nem colete. Como colete ninguém pode comprar, é uma correria danada para regularizar colete. Né? Aí nós temos hoje 55 pessoas restritas por causa de colete, por causa daquele negócio de corte de colete, que demora e tal. Essa semana, eu acho que foi na sexta ou no sábado, saiu a autorização para levar os coletes São Bernardo, Diadema, sei lá, que não é a cidade do ABC, na fábrica para cortar esses benditos desses coletes para resolver esse negócio. Agora não dá para a gente ficar substituindo. Então assim, ó, a informação oficial dada pela comandante, pelo secretário, é que o número 153 não vai acabar, vai mudar a forma de atendimento, né? E aí a população vai avaliar se melhorou ou se piorou, se a qualidade do atendimento melhorou ou piorou. Para nós é importante ter um número de emergência, que a gente se comunique mais rápido, tal, mais ágil, ok. Mas enfim, foi o furdunço aí do fim de semana, precisava falar um pouco sobre isso. Teve uma outra ordem. Cuidado com o tempo, é que você estica o tempo demais, depois o pessoal reclama. Eu mandei para você, você estava em Brasília, eu mandei para você, fui te incomodar porque é o seguinte, eu vi uma ordem do Canil. Uma ordem do Canil, verdade. O guarda a pegar o seu celular particular, usar seus dados pessoais, tirar foto e mandar lá para o comando do Canil as fotos das ocorrências e das operações, né? Inclusive isso foi pauta da nossa reunião lá com a secretaria, e o secretário falou com todas as palavras, o secretário adjunto, o Celso Munari, falou com todas as palavras. O trabalhador não é obrigado a utilizar o meio de comunicação próprio dele em favor da administração. Essa ordem do Canil é ilegal. Aliás, se o comandante do Canil nos assistir, eu seguramente vai assistir, revogue esta ordem. Porque ela é ilegal. Ela é ilegal. Não se pode emitir ordem de serviço obrigando nenhum servidor a utilizar do seu equipamento particular para produzir resposta para a administração. Se é importante para o Canil ter foto, então forneça a câmera. Não, pior que isso. Pior que isso, que o parágrafo final da ordem fala: quem não obedecer estará sujeito às penalidades da 13.530. Então quem emitiu a ordem de serviço está sujeito às penalidades da 13.530, por não estar em dia com as leis, que não pode, é ilegal. Não, lá no artigo 19 tem lá, emitir ordem expressamente, manifestamente ilegal. Então, tá no então assim, estamos falando aqui para o comandante do Canil, revogue essa ordem, para evitar maiores transtornos e a vida segue, ok? Vamos para as perguntas? Bom, uma eu já respondi aqui, que é do Reginaldo, dessa questão dos coletes, Reginaldo. Não, do cinturão. Do cinturão, isso, do cinturão. Então, assim, primeiro, é importante você mandar o nome de quem prometeu essa entrega posterior dos cinturões. A segunda parte, realmente tem uma compra de cinturão, eu estou acompanhando, né? Que deve ser entregue, e aí vamos ver como vai ser feita a distribuição. A terceira parte, que está falando que teve que pedir doação, não tem que pedir doação nenhuma, cara. Se você tiver com o cinturão ou não tiver com o cinturão, você continua, guarda do mesmo jeito. Né? Não altera nada isso. Né? Então, assim, gostaria de ter um parecer, sendo que só forneceram uma cobertura e um par de calçados.
tem que ser fornecido regularmente. O par de calçado é praxe mesmo, né? Nunca recebi 2 pares de calçado de uma vez, seria ótimo, mas assim, isso ok. O que não pode é trabalhar com sapato furado, essa coisa. A mesma coisa vale para cobertura também, né? O Joel está aposentado até, né? Ele está, bom dia guerreiros, Deus abençoe, sempre amém. Aí ele está falando dos processos de 81 e 62, mas ele não consegue identificar o número, ele quer saber como fazer para ver a situação em que está no momento. Como você tem acompanhado bem esses processos aí, era legal você falar para o Joel aí como é que está lá. Joel, grande abraço, espero que esteja curtindo a aposentadoria. Bom, trabalhei com o Joel em Goianás. Legal. Respondendo diretamente a pergunta, como é que ele faz para saber qual é o processo que ele está e em que situação ele está no momento? Você vai dar uma ligadinha no 3231-0330 ou no 3231-4902, vai pedir para falar no jurídico e vai passar seu CPF ou nome completo. Melhor o CPF, porque seu nome pode ser que tenha um homônimo, né? E eles vão te informar qual que é o processo que você está. E hoje eu vou te dar uma posição em como estão os processos. Nós temos 8 ações da URV, né, dessa época do 62 e 81. Uma é 81 coletiva, uma é 62 coletiva e as outras 6 são 81 de grupo, que são de 20 a 30 pessoas e tal. Todas estão andando, todas estão na fase de execução, com exceção de uma, que é a 81 coletiva, que é aquela que engloba 1.300 pessoas, que a prefeitura entrou com um recurso, ela levou uma súmula lá e tal, e mandou para o STF, está no STF aguardando o julgamento. E essa a gente não tem previsão, porque o STF tem uma agenda meio política, né? Não uma agenda meio jurídica, né? Essa, 81 coletiva. Todas as outras, 62 coletiva e todas as outras de 81 de grupo, estão em fase de execução. Inclusive a 62 coletiva está agora tramitando, teve algum documento lá por parte da prefeitura, mas o juiz já mandou encaminhar e já está andando a 62 coletiva. Eu acho que ela que vai dar os resultados mais próximos deve ser essa 62 coletiva. As 81 de grupo também estão andando, todas as ações estão andando. Então, Joel, dá uma ligadinha nos números que eu te passei, pergunta qual ação que você está. E aí, dependendo do número da ação, a atendente aqui, a Carol, a Bruna, o Leonardo, já vai te dar a posição que ela está. Provavelmente ele está nas de grupo, porque essas, nas coletivas, essa de grupo, os grupos estão sempre por aqui, tem o pessoal que já recebe, só está questionando a revisão, né, e tal. Eu espero que essa do 662 aí, que a prefeitura não invente nada que atrase, retarde mais ainda a execução, né? Mas vamos lá. Aí essa última pergunta... Fernando Damasceno. Gostaria de perguntar se não existe a possibilidade de levar ao comando o feedback do formulário RDP, pois na minha opinião é um tanto burocrático, complexo e demorado. Sugiro algo mais sucinto, que priorize a atividade policial, claro que respeitando a opinião de todos os policiais que utilizam esse documento. Eu já ouvi falar desse formulário também. Que é o relatório de policiamento, né? Perde 15 minutos rondando e 30 preenchendo, né? Alguma coisa nesse sentido. Assim é legal. Ô Fernando, se você puder, cara, ou dar uma passada aqui ou ligar, para dar bastante detalhes, aí a gente se compromete a levar. Quais são as dificuldades que tem efetivamente, tal, aí a gente leva assim, né? Que a atividade tem que facilitar o máximo possível pro efetivo, né? E parece que ficou um formulário muito escrito, muito redigido. Uma outra coisa aqui, só para encerrar, para não esquecer, é que a RDO está pegando no pé do pessoal com relação ao horário de saída do posto da DEAC. De novo. E a questão é a seguinte, se o horário de saída é às 14 horas e o servidor pode ir do posto para casa, tem que sair às 14 horas. Aí a RDO pode pegar no pé, à vontade, não tem problema nenhum. Agora, se o servidor tem alguma obrigação instituída pela administração a fazer na unidade, às 14 horas é a saída da unidade. Por exemplo, que eu recebi por telefone hoje, um menino reclamando disso, que o pessoal da RDO está pegando no pé, que tem que sair 14 horas do posto, só que ele tem que voltar para assinar. Se ele tem que voltar para assinar, ele assina às 14 horas. Ele não tem que sair do posto às 14 para chegar às 14h30. Porque se ele chegar lá às 14h30, ele tem que colocar o horário que ele saiu. E aí essa meia hora tem que ir para o banco de horas. Tem que entregar o documento, né, o RDP e tal, tem que entregar. Ok, então às 14 horas ele está lá entregando. Não é sair às 14 horas para entregar lá às 14h30, às 14h50. Né?
Essa é a coisa. Agora eu não sei mais nem quem é o chefe da RDO, que aposentou agora no fim de semana, mas vamos durante a semana ir lá conversar para tratar disso, porque não pode as pessoas ficarem sendo penalizadas por conta de obrigações que a administração impõe. Aliás, Clóvis, me fala qual que é o nome daquele tipo que você trabalha e não recebe pelo trabalho. Como é que se chama? Escravidão. Pois Escravidão. Trabalho escravo não é permitido. Tá? Então, assim, vamos encerrar. Nessa semana quem vai gravar de novo vai ser o Márcio, né? Espero que consiga gravar na sexta-feira. E antes de você ir pro Rio, vamos dar uma passadinha lá na IAI e ver como é que tá a atividade física lá, né? Tem que Na IAI e na RDO, você vê, é um monte de tarefinhas aí, né? Ver essa coisa do pessoal que tá restrito por conta de colete e tal mais. Aproveitem bem a semana, que vai estar bastante frio pelo jeito, né? Curta, comente, compartilhe. Curta, comente, compartilhe, manda suas perguntas, se inscreva e até a próxima semana aí para que você fique por dentro. Coraçãozinho para todos. Tchau.